Paz e bênção para você e sua família. Hoje é sexta-feira e nós estamos juntos para fazermos a Lexio Divina. Vamos rezar? Lembrando que esta semana nossa oração específica, nossa intenção é pela sua família. E que alegria podemos estar juntos na fé do Senhor para rezarmos pela nossa família. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher? Ao rejeitá-la, Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Algo muito bonito, belo, texto belo, mas muito esclarecedor e pertinente para este tempo que estamos vivendo, né? Aliás, para sempre, né? Por todo sempre. A palavra de Deus é para a vida toda. Mas, diante de tantos desafios que a gente está vivendo, diante de tantas ofensas a Deus, de tanta desobediência, desrespeito em relação à questão do homem, da mulher, do casamento, da família, da questão da sexualidade e tantas coisas, né, que a gente tem vivido e barbaridades que nós temos ouvido. É bom esse texto, porque ele é esclarecedor, ele é bonito e ele traz para nós a beleza da criação. Deus criou o homem e a mulher, e é isso, tá bom? Deus criou o homem e a mulher. Qualquer coisa fora disso, né, não é criação de Deus. Isso é uma perspectiva humana, é um desejo humano, é uma vontade do próprio homem, da carne, da concupiscência, da soberba. Então Deus criou homem e mulher nas suas realidades. E aí disse para o homem e para a mulher: o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e eles serão uma só carne, né? Com a graça da procriação. É belo o texto, né? Família. Eu acho belíssimo. Eu acho um texto belo, esclarecedor, puro e muito bom para todos nós que somos cristãos. Não importa a nossa condição, importa que nós olhemos para Cristo e observemos a sua palavra e aí nos configuremos a Ele, né? Então, nós assumimos aquilo que Jesus fala, não o que nossa mente acha, ou que o meu corpo deseja, ou que a sociedade propõe, ou que alguns filósofos pensam, ou que alguns líderes sugerem, ou que partidos políticos falam. Nada disso para nós interessa, minha gente. Para nós, que eu falo, cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Aqueles que não seguem a Cristo, que não são católicos, aí eu não posso falar nada. Aí cada um segue seu achismo, sua cabeça, né, suas ideias, suas filosofias. Mas para os que são cristãos, nada além da palavra de Deus, dos documentos, do magistério da igreja, da sagrada tradição, nada além disso. Então, é bonito o texto, porque ele vai falar disso, não é? Que o homem não pode repudiar sua mulher. Aí o povo chega e fala assim: mas no início, né, não, o Moisés, em Deuteronômio, que é a segunda lei,
deuterocanônica. Então, ele falou que podia dar carta de divórcio. Aí Jesus vem, meu Deus, que palavra poderosa. É por causa da dureza do vosso coração que ele disse isso. Não era para ser assim. No início não era assim. Então, essa é uma palavra muito libertadora. Veja só que bonito, olha, presta atenção, quando Jesus diz esta palavra, olha, no início, no começo, olha a palavra que ele usa, esse termo é maravilhoso, né? No começo não era assim. Quando Deus estabeleceu a sua obra, mas no começo, acho tão bonito isso, no começo. E no início, no princípio estava Deus, e o verbo estava junto de Deus, o Espírito parava na face das águas. Quando Deus criou tudo, no começo, não foi assim. É o versículo 8, finalzinho do 8, né? No começo não foi assim. Então muita gente está falando assim, olha Rodrigo, hoje tem tantas coisas, ideologias de gênero, e tem tantas coisas se falando, e tantas coisas se dizendo, e a questão de união homoafetiva, e a questão do divórcio, e a questão, por exemplo, do aborto, eutanásia. No começo não era assim. Quem puder compreender, que compreenda. E quem é que pode compreender? Uma pessoa só culta, uma pessoa inteligentíssima, de um QI elevado? Não, uma pessoa aberta a Deus, que não tem o coração duro. Porque com toda a sinceridade e respeito, o coração do homem tem se tornado duro. Eu tenho falado muito disso porque o Espírito Santo tem gritado dentro de mim. Sabe o que o Espírito Santo tem gritado dentro de mim, como missionário? Cessem a ofensa a Deus. É muita ofensa a Deus. É muita gente querendo brincar de Deus, achando que pode escolher o sexo, que pode escolher, né, se vai matar, se vai viver, se o bebê vai matar, vai viver. É muita ofensa a Deus quando alguém chega e diz meu corpo e minhas regras. Além de ofensa a Deus, é uma ignorância absurda. É muita ofensa a Deus dos magistrados, dos poderosos, querendo ir contra Deus. É muita ofensa a Deus. É muita ofensa a Deus. Cesse a ofensa a Deus. Líderes, povo, magistrados, poderosos, governantes, cessem a ofensa a Deus. Parem de ofender a Deus. No começo, quando Deus criou, não era assim. Não era assim. No começo, quando Deus fez tudo para o seu louvor, para a obra do amor, para a graça da comunhão, para o bem, para a luz, não para as trevas. Agora, quando o diabo se rebela, ele quer que tudo seja distorcido, que tudo possa ser ofensa a Deus. Porque a obra do diabo é destruir o homem para ofender a Deus. Então, nesse momento, Jesus fala, no começo não era assim. Para mim, essa é a resposta para tudo. Quando alguém chega e fala, olha, Rodrigo, como está isso? Eu falo, no começo não era assim. Se tornou assim por causa da perfídia, do pecado, da promiscuidade, da permissividade. Mas não era assim. Não era desse jeito que a gente está vendo a sociedade caminhando. Não era assim. Esses dias, o meu filho falou assim para mim, pai, nós que somos católicos, há 10 anos ele está fazendo a primeira comunhão, nós devemos pensar como em relação à ideologia de gênero, meu filho. E eu falei para ele, segundo a Bíblia, Deus criou homem e mulher, meu filho. Gênero tem o humano, gênero tem o gênero animal e o vegetal. E quando se diz respeito ao gênero humano, Deus criou homem e mulher. Tá bom, pai, é isso. Isso é segundo a nossa fé, segundo a doutrina, segundo a palavra, segundo Cristo. Agora, fora do Cristo, eu não quero viver fora do Cristo. Viver para mim é Cristo. Então, aí eu não sei, cada um, né, segue o seu caminho, segue o que acha, mas para aqueles que estão em Cristo, na igreja. Agora, o absurdo é as pessoas quererem mudar a igreja e mudar a Bíblia. Né? Sendo que, na verdade, quem tem que mudar somos nós, não a Bíblia nem a igreja. Então, aí eu falei para ele e ele tem um coração aberto. Então, quando o Senhor fala assim, no começo não era assim, como no começo? Quando o homem tinha o coração aberto a Deus. E quando ele fala, quem puder compreender, compreenda. Quem tem o coração aberto. Porque a compreensão, né? Porque quando você fala compreender, empreender é você, né, colocar tudo sobre. Eu vou fazer um empreendimento aqui. Vou empreender nesses fios. Vou empreender isso aqui. Eu coloco todo o meu dinheiro, eu coloco minha fé, minha confiança no mercado e tal. Eu vou empreender. Empreender. Compreender, empreender junto. Então, eu empreendo com Deus. Eu confio na sua palavra. Eu empreendo e compreendo porque meu coração se abre a Deus. Então, é muito bonito o texto, quando ele vai falar a respeito
se tal é a condição que esta é a condição do homem, né? Respeitar a mulher e não dar carta de divórcio a ela, a não ser em caso de matrimônio falso, que a gente já sabe como é, que a igreja nos ensina. Os seus discípulos, diante disso, falaram, olha, se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar, né? Melhor não se casar. Quer dizer, é uma coisa muito séria, não é verdade? Uma coisa muito séria. Eu tenho dito para as pessoas, para uma pessoa se casar, ele teria que perguntar duas coisas. Se realmente eu sou um líder, provedor espiritual primeiramente, e segundo, eu sou um líder material, provedor financeiro mesmo. Se eu não sou, não estou pronto para casar, né? Então, o homem tem que entender que é uma responsabilidade grande, está aqui, ó, né? Olha só, se essa é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Aí Jesus fala assim, bom, nem todos são capazes de compreender isso que você está falando, mas somente aquele a quem foi dado. Há eunucos, e aqui o eunuco, né, da raiz da palavra grega, ela significa aqui não só o estado do homem. Jesus está pegando o eunuco aqui na simbologia do eunuco, aquele que não toma para si uma mulher, né? Lembra que o texto está voltado para casamento, não está voltado para sexualidade, está voltado para casamento. Então, há eunucos que são desde o ventre de suas mães, né? Há aqueles eunucos que são tornados pelas mãos dos homens. Tinha profissão, por exemplo, de alguns homens que cuidavam das rainhas, né, dos reis, que cuidavam ali das princesas. Então se tornavam eunucos, não eram castrados mesmo. E não se casavam, claro que não se casavam. Como vai se casar se não pode procriar, não pode ter relação com a sua mulher? E aqueles que se tornaram pelo reino de Deus, que são os consagrados, mesmo que na época não havia, né, o sacerdócio, o celibato, essas coisas, mas tinha aqueles que se consagravam, se dedicavam às coisas do reino de Deus e não se davam em casamento, porque o tema aqui é casamento. O tema aqui não é sexo, não é sexualidade. Então, há eunucos que já vieram assim no ventre da sua mãe. Não vão se dar em casamento. Já são separados para Deus. Há aqueles que se fizeram por amor ao reino de Deus e aqueles que se fizeram pela sua profissão, né, por aquilo que escolheram como trabalho, como um modo de vida. Então, ele está falando que muitas vezes nem é permitido, né, compreender isso por algumas pessoas. Por quê? Porque o coração está fechado. Como que a pessoa vai dar uma permissão, dar uma compreensão se ela está fechada? Então, eu quero dizer para você que o casamento é algo sagrado, é sacramento, a gente deve cuidar disso e lutar junto para não divorciar, para não se separar. Mas aí vem a palavra de São Paulo aos Coríntios, de se separar, que fique sozinho, né? Que fique sozinha a mulher e o homem também. Então, é muito importante que a gente pense na responsabilidade do casamento. Aí você fala, Rodrigo, mas... Bom, o texto está falando de casamento, da seriedade que ele tem, da pureza que ele tem, da bondade que é e também daquilo que lhe é puro, entendeu? Agora, se nós formos abrir exceções e chaves e conchaves e isso e aquilo, meu Deus do céu, onde é que vai parar esse assunto? Precisamos permanecer na palavra e conservar o respeito a esse sacramento tão sublime. É claro que a gente sabe de tantas realidades, por isso existe. Uma delas é o caso do matrimônio falso, que não é anular casamento, ele nunca existiu, ele é declarado nulo, como se nunca tivesse existido, ele é falso. Então, a esta pessoa, através de um processo canônico, é dado a ela a oportunidade de realmente ter seu casamento declarado nulo, inexistente, falso. Bom, é claro que essa pessoa está apta para contrair outro relacionamento. Então, é importante a gente entender que Jesus está elevando o sacramento do matrimônio ao nível de graça. Como é lindo. Vocês que não são casados, se forem se casar, se preparem. Se não forem, se dediquem a Deus com todo o amor, como ele está falando aqui no texto. E aqueles que já são, conservem-se no amor, lutem pelo sacramento, pelo casamento, porque de fato, família é dom de Deus. Quero rezar nesse momento pelos casais. Quero rezar pelos filhos, pelos pais e pedir uma graça nesse momento. Que Deus possa abençoar os casais, para uni-los. Que Deus possa abençoar os casais para que eles possam compreender a beleza do casamento que Jesus compara ao amor dele pela igreja. Chama a igreja de esposa e fala, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que o Senhor nos dê a graça desta visão mística do casamento, desta visão divina, sagrada do casamento e nos ajude a encontrar a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Olha, algumas pessoas, quando eu falo sobre isso, falam assim, e como devemos tratar essas realidades que hoje estamos tratando? Como devemos tratar? Né? Em todos os sentidos. Essa questão, por exemplo, da ideologia de gênero, essa questão das realidades sociais que temos, nós devemos tratar com dignidade, amor, caridade e paz. Mas com respeito à igreja, com respeito à palavra, com respeito à fé, nós devemos tratar isso segundo a palavra de Deus. Simples assim. Isso não significa ódio, nem mágoa, nem preconceito, nem rejeição. Isso apenas significa luz para guiarmos nossos passos. Assim, nós vamos sempre acertar, porque a palavra de Deus é infalível. Não é segundo a minha ideia, não é segundo o que eu penso, não é segundo o que eu falo, não é segundo o que eu acho. É segundo o que Cristo Jesus, o Filho muito amado do Pai, que o Pai disse, este é o meu Filho, escutai. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa ação do dia hoje, sabe qual é? Escutar o Senhor. Escuta Deus, escuta a palavra, escuta a igreja, tá bom? Essa é a nossa ação do dia. Nossa orientação diante de tantas coisas parecidas com essa é essa. Escuta Deus, escuta a palavra. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Obediente à palavra. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai aparecer aqui agora do lado, ou desse, a pré-venda do livro A Viagem de Tobias, uma jornada divina de cura e amor. Você vai se apaixonar por esse livro. A minha autoria, eu estou lançando, é pré-lançamento ainda, que o livro está na gráfica, está no forno, está chegando. E se você quiser fazer sua pré-compra, nós estamos realizando a pré-venda. Então, está aqui o contato, vai aparecer aqui do lado ou desse, para você poder, então, entrar em contato, fazer sua pré-compra e o livro vai chegar assinadinho para você, tá bom? Hoje é dia de eu estar em Sidrolândia, numa noite para as famílias, e vamos rezar juntos. Você que é de Sidrolândia e região, venha rezar com o Rodrigo Ferreira, a Missão Louvor e Glória, lá na Matriz Nossa Senhora da Badia, nosso querido Frei Paulo, toda a comunidade, estaremos juntos. Vem rezar com a gente, vai ser bom demais. Até amanhã. O deserto florirá, o meu deserto florirá.